Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Tramontim, eu sou professor de Física e hoje a nossa aula vai ser sobre refração da luz, beleza? Esse é um assunto que é bastante cobrado na UEPG, cai várias questões sobre vários temas, tá? Cai sobre a própria definição do que é uma refração, sobre os fenômenos, sobre índice de refração, aí até aplicações, né? Com prismas, com lentes. Então, é muito importante que você preste bastante atenção nessa aula, guarde muito bem essas equações e pratique bastante exercício, tá bom? No final da aula, se você quiser pular, né? No final da aula a gente vai fazer 3 exercícios que abordam os temas de índice de refração, né? Aí também sobre a lei da refração, sobre lentes, tá bom? E aí a gente vai terminar aí fazendo uma boa revisão, ok? Então vamos lá. Então, por questões de motivação, vejam esse GIF em que uma mesma câmera com é, o mesmo modelo, certo? Você tem diferentes formas, né? E veja que você tem esse número aqui variando. O que que é esse número? É o foco da lente, né? É o foco lá da lente da câmera digital que está fotografando o modelo aqui, tá bom? E vejam como modifica, né, a imagem, ah, modificando o foco da lente, certo? Claro que o motivo de você ter essas distorções aqui na lateral e aqui no nariz do rapaz são outras equações que a gente não vai abordar aqui. Mas você vê, né, esse efeito da câmera com diferentes focos. Isso aí é só para uma questão de motivação e mostrar que é uma coisa legal de se ver, tá bom? Bom, então para a gente começar, vamos falar sobre um conceito muito importante aqui na refração, que se chama índice de refração. O que que é o índice de refração? Ele é a medida de quanto o meio dificulta a propagação da luz, né? Esse, na verdade, dificulta pensando que em um meio que você não tem matéria, que é, no caso, a ausência de matéria, né, que é o caso do espaço, né, espaço sideral, ou na verdade a questão do vácuo, né, é onde você tem a maior velocidade possível da luz, né? E aí em todo meio que você tem, você vai ter uma luz cada vez mais, digamos assim, lenta, né? Por isso essa ideia de dificultar, tá bom? É diferente de dificultar, né, lá no conceito de inércia. Aqui é só a questão da velocidade, tá? Então, por exemplo, né, no ar você tem uma velocidade que a luz se propaga, né? No vidro outra, na água outra, né? As velocidades vão variando dependendo do meio em que a luz está se propagando. E aí o índice de refração, como que eu meço, né? Como é que eu calculo o índice de refração? Eu pego a velocidade da luz, né? Que sempre vai valer aproximadamente, né? Na verdade, 300 mil quilômetros por segundo, né? Ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, beleza? E divido pela velocidade com que a luz se propaga no meio, tá? E veja que quanto maior a velocidade com que a luz está se propagando no meio, menor vai ser o índice de refração, né? E quanto menor for a velocidade, né, em que a luz se propaga no meio, maior vai ser o n. Por exemplo, o n da água é 1,33. O n do vidro é 1,5. Então isso me diz que o n da água, por ser menor, tem uma velocidade de propagação maior, ok? Então vamos lá pro assunto, né, de índice de refração e vamos ver aqui o que modifica, tá bom? Bom, o índice de refração, deixa eu colocar esse medidor aqui. Então vamos colocar em diferentes meios, né? Veja que nessa região aqui eu tenho ar, tá? Eu posso modificar isso, o meio, né? Mexendo aqui nessa barrinha aqui, tá? Então eu tenho ar. Veja que a luz, quando passa de um meio para o outro, tá? E a gente chama essa superfície onde separa os dois meios, né, de interface, tá? Por exemplo, nesse caso aqui é a água. Então a luz vai passar do ar para a água.
Veja que a luz ela é desviada. Elas têm ângulos diferentes aqui com relação ao eixo normal, né, com essa reta. Veja que esse ângulo aqui é menor, é diferente, vamos pensar assim por enquanto, é diferente, tá, do que esse ângulo aqui, né? Para a gente ver isso, a gente consegue medir, né? Então, veja, vamos colocar aqui um ângulo de 60 e aqui embaixo veja que está dando aproximadamente 40, né? Então, esses ângulos aqui são diferentes, tá? A gente chama de esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo da parte em que a luz vem, né? De ângulo de incidência, tá? E esse ângulo aqui a gente chama de ângulo refratado. Beleza? Então, o ângulo refratado sempre vai ser o meio em que a luz vai passar, tá? E o ângulo de incidência é sempre da onde a luz está vindo, beleza? E esses ângulos sempre são medidos em relação, né, à normal, tá? Veja o seguinte, que quanto maior for o índice de refração, ó, o índice de refração está sendo dado por esse valor aqui, né? Quanto maior o índice de refração, ou seja, eu estou passando para o meio cada vez mais em que a luz está ficando mais lenta, né? Então veja aqui o vidro, né? 1,50, né? Comparado com a água, a luz sofreu um desvio maior, né? Na água aqui, ó, o ângulo deu 41, né? Aproximadamente 41, né? Aqui no vidro, né? O ângulo deu lá aproximadamente 35, 36, beleza? Então, quanto maior o índice de refração, mais a luz vai se aproximar, tá? Ou seja, menor a velocidade, né? Menor a velocidade, tá bom? Outra coisa, quando a luz, né, passa de um meio de índice de refração menor para um índice de refração maior, tá? A onda, o raio de luz, ele se aproxima da normal, beleza? Se aproxima da normal, tá? Quando é o contrário, né? Se a gente pensar que aqui é água, né? Na parte de cima é água, embaixo é ar. Tem que colocar isso aqui. A gente vai falar também um pouquinho sobre o porquê que aqui não tem a luz não passa, né? Mas quando aqui, ó, veja, ó, que quando eu passo, né, da água pro ar, ou seja, eu estou passando para um meio menos refringente, é comum eles falarem assim, né, nos exercícios, na literatura, né? Então eu estou passando a luz para um meio menos refringente. A luz vai se afastar, tá bom? Ela vai se afastar, beleza? Isso aqui é muito comum, tá? A gente pensar, por exemplo, em questões, por exemplo, quando você tem um mergulhador, né, vendo uma pessoa que está fora da piscina, ou numa situação em que você tem uma pessoa e olha para o fundo da piscina e vê que o fundo da piscina ela está um pouquinho menor, parece que a piscina é um pouquinho menos profunda, né? Isso aqui é situação, né, que ocorre devido à refração, né? Por quê? Porque a onda, no caso, né, lá da piscina, né? Então, a onda ela vai vir, tá? Ela vai vir aqui da piscina, né? Ela vai vir aqui da piscina, lá do fundo, né? Digamos que aqui seja o fundo da piscina, né? Ela vai vir daqui, tá? E vai ser refratada para cá. Então, uma pessoa que está observando daqui vai imaginar que o fundo da piscina é prolongamento desse raio aqui, né? É um prolongamento desse raio. Então, vai imaginar que a piscina é um pouco mais rasa, tá bom? Se você procurar na internet aí, imagens, né? Coloca lá física, é, digamos assim, ilusão de ótica de, de, de fundo da piscina, né? Você vai acontecer isso e até tem umas contas, tá bom? Então, dito isso sobre índice de refração, vamos passar agora para a lei da refração, tá? Então, a lei da refração nos informa qual será o desvio angular, né, que a luz irá sofrer quando passar de um meio para o outro. Então, essa equação aqui, que também é conhecida como equação, né, de Snell-Descartes,
Se eu conhecer o índice de refração dos dois meios, né, e conhecer o ângulo de incidência, eu consigo determinar o ângulo em que ela vai ser refratado, né, um ângulo em que ela vai ser desviada. Tá? Esse N1 aqui é sempre do meio incidente. Eu vou trabalhar aqui sempre com o meio incidente. E o N2 sempre com o meio refratado. Tá? Então vamos fazer umas continhas lá. Então vamos ver o seguinte, né? Colocar aqui 1,50, né? Se fica aí para vocês, né? Se eu pego lá o seno de 60 graus, né? Então o θ1 é 60 graus, né? O N1 é 1, né? O N2 nesse caso aqui é 1,5. Se você fizer as contas, vai dar exatamente lá próximo de 30 graus o resultado, né? O seno de 30 graus. Beleza? Então faz aí as contas e aí veja se realmente esse simulador aqui está certo. Tá bom? Uma outra coisa, né? Provavelmente o professor Samuel deve ter dito, né? Em que quando você tem, né, a onda batendo numa interface, você sempre vai ter um tanto refletindo, né? Uma parte vai ser refratada e outra parte vai ser refletida, né? Tanto é que a gente pode medir a intensidade aqui, ó, nesse ângulo aqui, né? 81% da luz foi refratada, né? E o restante lá foi refletida, 18, né? Os outros, o restante de 100%. Se eu mudo aqui o ângulo, né? Muda o valor de quanto vai ser refratado, né? 92. Tá bom? Essas contas também dá para ser feita, né? Só procurar. Mas a UEPG geralmente não cobra isso. Tá bom? Continuando, né? Então, a lei de refração, basta substituir os valores aqui, né? Então, lembrando que o índice 2 significa que é do ângulo da região refratada, né? E o 1 da região incidente, tá bom? Então, já falei, né, sobre a lei da refração. Ó, vamos voltar lá, o que é interessante, né? Vamos voltar lá, né? Agora olhar essa equação aqui, né? Lembra que eu tinha dito lá que você passando por um meio mais refringente, né? O que que acontecia? Quando eu passava por um meio mais refringente, né, do ar para o vidro, né? O desvio o raio de luz luminoso, a luz, né? Raio de luz se aproximava da normal, né? Ou seja, esse θ2 aqui é menor, né? A gente consegue ver isso a partir dessa equação, né? Se eu pego o N2 e passo dividindo aqui, né, vai ficar N1 sobre N2 vezes seno de θ1, né? Como o N2 é maior do que N1, certo? É maior do que N1, então essa multiplicação aqui vai dar um N1 sobre N2, vai dar 0, alguma coisa, vezes o seno de θ1, né? Isso vai ser igual a seno de θ2. Então, o seno de θ2 vai ser um valor menor do que o seno de θ1, né? Porque vai ter essa fração aqui, o 0, multiplicando o seno de θ1. E como é de 0 a 90 graus, né? Seno de θ é proporcional a θ, então quanto menor o seno do ângulo, menor vai ser o ângulo, tá? Então essa equação está de acordo com aquilo que a gente viu experimentalmente, tá? Beleza? Então, continuando. Então, uma curiosidade, né, é que lentes e espelhos podem ser feitos das diversas coisas, né? Pode ser feito de água, né? Aqui tem aqui uma gota d'água sendo carregada por uma formiga. Não sei se essa foto aqui é real, acho que sim, eu acredito que sim, né? Mas aqui você tem, né, o espelho d'água, né? Aí do nosso congresso, né? Lá em Brasília, tá? Então, você tem, eu mesmo já fiz lentes de, de gelatina, tá? Então você pode fazer você pega uma lâmpada e enche ela de água, se você pega uma taça, né, ou um copo, ou qualquer outra coisa, né, de vidro, e você enche de água, você vai perceber esse mesmo efeito. Então, lentes podem ser feitas de vários tipos de materiais. Inclusive, existem o conceito de lentes gravitacionais. Se você procurar aí, né, é um fenômeno astronômico causado, né, pela gravidade, tá? Isso quem descobriu foi o Einstein, né? Na verdade, é um efeito das equações do Einstein sobre relatividade geral, tá? Então, continuando.
Um outro caso que é importante a gente estudar, tá, é o dióptro plano, né? Ou, na verdade, lâminas de faces paralelas, né? O que significa lâminas de faces paralelas, né? Eu tenho lá um meio, beleza? Em que esse meio ele tem faces paralelas, tá? E geralmente o que é pedido para ser calculado, né? Nessa aplicação aqui de refração é o desvio lateral, tá? Que ocorre nesse caso aqui. O que é esse desvio lateral? Vamos pegar aqui no simulador, né? Esse desvio lateral é nesse caso aqui, tá? Se eu pego vamos pegar igual como está aqui no nosso desenho, né? Vamos pegar aqui, vamos girar isso aqui, colocar aqui só uma coisa, tá? Este caso aqui, ó. Se a gente pega esse caso aqui, ó, veja que a luz, se ela tivesse continuado, se ela não tivesse passado aqui por esse prisma, né? Por esse dióptro de faces paralelas, né? Na verdade é um paralelepípedo, né? Se ela não tivesse passado por ele, ela ia se propagar, ó, nessa linha reta aqui, tá? Mas como ele passa por um dióptro de faces paralelas, ela é desviada lateralmente, tá? Então ela tem esse desvio que está representado aqui pela imagem, ó. Existe esse desvio aqui, que é dado por essa distância aqui, tá? É dado por essa distância. E essa distância tem uma equação para calcular ela, tá? Então, como é que eu calculo esse desvio, né? Depende do E, né? Depende do E. O que é o E? O E é a espessura do tamanho dessas lâminas, né? É o tamanho desse prisma, né? Desse paralelepípedo, tá? O ângulo θ1 e θ2. O que é esse θ1? Né? θ1 é esse índice de incidência aqui. Tá? E o θ2 é esse índice aqui. Tá? É esse índice de refração aqui. Beleza? Divididos lá pelo cosseno de θ2. Tá? Lembrando lá que, né, o θ1 e o θ2 são esses ângulos aqui. Tá bom? Beleza? Perdão. O θ2 é esse ângulo aqui e o θ1 é esse ângulo aqui. Bom, acabei não escrevendo aqui, mas deveria ter feito isso, tá? Então, e como que eu calculo, né, esse θ1 e esse θ2? Lá talvez precise ser calculado, né, pela equação de Snell-Descartes. Então, veja que a distância que vai ser desviada, né, depende da espessura, né, e depende do material que é feito. Tá? Porque esses ângulos aqui são determinados lá pela lei de Snell-Descartes, que dependem do material, tá? Beleza? Agora, um efeito muito interessante da refração é o ângulo limite, né? E o fenômeno da refração total, tá? Eu coloquei esse cabo aqui, quem talvez vocês conheçam, é o cabo de fibra ótica, beleza? Esse cabo de fibra ótica, ele utiliza, né, esse conceito de reflexão total. O que é a reflexão total? Né? Nesse vídeo aqui a gente consegue ver bem certinho. Está pegando som? Tá pegando som aqui. Ó, o fenômeno da reflexão total está aqui, ó, a partir daqui do vídeo. Beleza? Olha que imagem bonita, né? Por que em cabos de fibra ótica isso é importante, tá? Porque isso permite que, se você dobrar o cabo, né, a luz ainda consegue ser propagada. Ela não precisa ser um meio rígido, né? Igual outro tipo de cabo. Tá? E aí você está transformando a informação, né, por luz. Não precisa ser por corrente elétrica. Então essa é a vantagem da internet por fibra ótica, né? Que você tem menos perda de energia, menos perda de informação, né? Menos ruído também, né? Porque você não tem a propagação da luz a propagação da informação por corrente elétrica, né? E sim por luz. Tá? Então, veja que é bastante perfeito, né? A propagação, né? E da luz e a gente consegue calcular qual que tem que ser o menor ângulo de incidência
tá? Para que isso ocorra. Veja que vários ângulos de incidência, né, que o professor aqui, conhecido como o mago da física, né, que vários ângulos provocam, né, essa reflexão total aqui, ó. Vários ângulos, ele vai mudando, né, o ângulo, veja, né, ele vai mudando o ângulo, tá? Mas ó, ele está mudando o ângulo e vários ângulos, e mesmo assim continua, né, ocorrendo a reflexão total. Mas aí a gente pergunta, qual que é o menor ângulo que ocorre isso, tá? Então, aqui no nosso simulador, a gente consegue ver o seguinte, né? Que, vamos colocar aqui, então, vidro, né, e ar, né? Veja que, é, perdão, tem que ser do ar para o vidro, né? Tem que ser do ar para o vidro, tá? Aqui. O vidro está muito grande. Aqui. Ué, tem que se afastar, tem que ser o contrário. Então veja, né? Lembra que por que que tem que ser, por que que tem que ser sempre da água para o ar, né? E não o contrário. Porque lembra que quando eu passo a luz para um meio menos refringente, né? E nesse caso aqui está ocorrendo isso, né? Ó, menos refringente, a luz se afasta, tá? A luz se afasta da normal. Então existe um ângulo mínimo em que isso ocorre. Veja que vamos começar daqui, tá perpendicular. Veja que esse ângulo aqui, ó, não ocorre reflexão total. Eu vou aumentando o ângulo, e, ó, começa a se afastar ainda mais, né? Vou aumentando o ângulo. Chega, quando esse ângulo aqui, ó, chega a ser 90 graus, ó, quando chega a ser 90 graus, né, seria, digamos assim, seria 90 graus, aí não ocorre mais refração, tá? Só ocorre reflexão. Por isso que esse fenômeno que é chamado de reflexão total, tá? E como que eu calculo esse ângulo, né? Então, esse ângulo aqui é o ângulo mínimo, tá? Que é chamado de ângulo de reflexão total, tá? É, Beleza? Ó, porque a partir deste ângulo aqui, você tem reflexão total. Ó, a partir deste ângulo lá, você tem reflexão total. Tá? Mas a gente consegue calcular esse ângulo mínimo. Tá? Esse ângulo mínimo é quando o ângulo de refratado é 90 graus. Tá? Então, se a gente pegar lá a equação, se a gente pega a equação, né, de Snell-Descartes, né, e coloca no ângulo refratado aqui 90 graus, né, seno de 90 graus vale 1. Tá? Então, vai ficar apenas N1 seno de θ1 igual a N2. Tá? Esse θ1 aqui a gente chama de L, que é o ângulo limite. Tá? Então, e aí o ângulo limite, opa, o ângulo limite, né? Seno de L vai ser N2 por N1, porque eu vou ter lá o N1 multiplicando, né? Eu passo dividindo, beleza? Vou estar multiplicando, né, o seno de θ1, e aí o θ1 é o ângulo, chamado ângulo limite. Passo dividindo o N1, tá? E aí fica N2 dividido por N1. Né? Lembrando que N1 sempre tem que ser maior que o N2. Né? Por que isso? Porque o seno, né, do ângulo, tá, é sempre o valor menor do que 1. Tá? Então, N1 sempre tem que ser maior do que o N2 para que essa divisão aqui dê menor que... Puxa vida. Dê menor que N2, tá? Beleza. Vamos então para um próximo fenômeno que acontece, né? Que agora, ao invés de a gente estar trabalhando com dióptros de faces paralelas, tá? A gente vai estar trabalhando com dióptros de faces convergentes, de faces concorrentes, né? Que é o chamado prisma, tá? Então, no prisma não vai ocorrer um desvio paralelo da luz,
tá? Vai ocorrer um desvio angular, né? Que é esse ângulo θ aqui, ó. Veja aqui. Se a luz não tivesse passado, tá, por esse prisma, a luz ia se propagar dessa forma aqui, né? Mas, por ela ter passado pelo prisma, ela vai ser desviada para cá, ela vai sair para cá, né? E aí a gente calcula esse desvio aqui, né? Em que a luz obteve, tá? E aí nós temos o seguinte, né? Vamos ver os parâmetros que influenciam nesse θ, aqui, nesse delta, né? Que é o desvio, tá? Vai ter o valor da abertura, né, desse prisma, o ângulo de incidência, o ângulo refratado, perdão, aqui seria θ2, né? E aí, perdão, é θ1 mesmo, né? É θ1 mesmo, θ1 linha, né? Não sei se dá para ver a linha aqui. Tá? Então, esse desvio delta vai ser o quê? θ1 mais θ1 linha menos o valor da abertura do prisma, tá? Esse vai ser o desvio da luz, tá? E a gente tem um ângulo mínimo para ser desviado. Quando que é um ângulo mínimo? Né? É quando θ1 e θ1' são iguais. E aí o ângulo θ vai ser 2θ1 menos A, tá bom? E lembre que o valor do A é a soma de θ2 mais o θ2', que são os ângulos aqui. A primeira vez que é refratado e a segunda vez que incidente. Tá? Aqui, ó, por essa equação. Tá? O ângulo lá do prisma. Tá? Isso aqui, na verdade, tem que ocorrer para que o desvio, né, seja mínimo. Bom, que é o que geralmente os exercícios cobram. Tá? Agora vamos para uma outra aplicação de refração, tá? Que é de lentes esféricas. Então, primeiro a gente tem as classificações, né? Então, geralmente é cobrado apenas esses tipos de lentes aqui, né? Nessas condições, tá? Qual condição que eu estou falando? Que é que a lente é mais refringente que o meio, tá? Nessas condições aqui, as lentes de bordas finas, todas elas são convergentes. E lentes de bordas grossas, tá? Todas elas são divergentes. Em que exemplo que seria lente maior, mais refringente que o meio? Os exemplos mais comuns, né? Que são, você pega uma lente de vidro e você está olhando ela no ar, né? Você usa ela no ar, né? Ou seja, ela é mais refringente que o ar, né? O vidro é mais refringente que o meio, tá? Essas são as situações mais comuns, tá? É difícil a UEPG cobrar, mas talvez elas cobrem só essa classificação, né? Não conta, tá? Mas no caso em que você tem o N da lente, né, menor que o N do meio, tá? Essa situação ocorre, por exemplo, quando você tem uma bolha no vidro, né? Uma bolha de ar, perdão, uma bolha de ar dentro do vidro, né? Uma bolha de ar dentro de qualquer outro material, né? Ou, por exemplo, de uma chapa metálica, né? Em que você vai enviar ondas sonoras lá para estudar e aí você acaba encontrando, né? Então, você tem essas aplicações. Nessas situações em que a lente, né, ela é menos refringente que o meio, tá? As lentes de bordas finas, elas são divergentes. E as lentes de bordas grossas são convergentes. Aí troca, tá? Veja convergente e divergente, divergente e convergente. Tá? Elas trocam. A UEPG sempre vai cobrar isso aqui, geralmente, né? 90% dos casos. Tá bom? Então vamos lá para as contas. Aí vamos ver para algumas situações, tá? Vamos pegar aqui o que é sempre interessante a gente saber. Propriedades dos raios, né, que passam pela lente, né? Então, aqui, ó, a representação esquemática de uma lente convergente, né, é dada por setas que fogem, né, do centro, tá? Por que isso? Né? Para lembrar lá as lentes convergentes, tá?
Esse caso aqui só é válido, pessoal, quando o objeto é muito menor do que o raio da lente, tá? Essas contas aqui, tá? Então veja o seguinte, quando o raio incide paralelo ao eixo óptico, né, o raio após passar pela lente, ela vai passar pelo foco da imagem, tá? Ela passa aqui pelo foco da imagem. E quando o raio luminoso passa pelo foco objeto, né, e depois incide na lente, ela sai paralelo. E tem um outro foco, que tem um outro raio, né, que quando ele passa pelo centro, ele continua a sua trajetória. Ele não é desviado, no caso, né? Ou seja, ele não sofre refração, né? Todos os fenômenos de desvios de luz é um fenômeno de refração, tá? Então vamos ver o seguinte, que quando você tem um objeto, né, antes, né, de duas vezes o foco de uma lente, tá? Você tem uma imagem real, invertida. Real por quê? Porque eu consigo projetar ela. Por que também é real? Porque você tem a formação de imagens, né, por raios de luz, de fato. Né? Você não precisa. Você precisa apenas de um anteparo aqui para poder visualizar. Tá? Na verdade, você precisa de um anteparo para visualizar essa imagem. Né? Você consegue visualizar essa imagem no anteparo, né? Se você colocar, por exemplo, na parede, você encosta a lupa, né, na parede, você vai conseguir visualizar, tá? Ela é invertida porque ela é de ponta cabeça. E ela é menor porque o tamanho dela, né, o tamanho dessa imagem é menor do que o objeto, tá? Quando eu coloco esse objeto no a 2F, né, no mesma posição de 2F, tá? Aqui não está aparecendo o tamanho, né, mas o tamanho é igual, tá? Aqui ele dá um bug porque devido ao erro numérico aqui, né? Mas acho que se eu colocar aqui o foco a um valor 6, por exemplo, talvez ele encaixe melhor. Não vai dar. Tá. Mas o tamanho é igual. Quando está 2F, o tamanho é igual. Tá? Quando eu coloco o objeto entre F e 2F, né, o tamanho da imagem é maior. Né? E veja que a imagem está se afastando à medida que eu aproximo o objeto da lente. Tá? Tá ficando cada vez maior. Ó, ficando cada vez maior, ficando cada vez maior. Né? Quando eu quando eu coloco o objeto no foco, tá? A imagem é imprópria. Por que ela é imprópria? A gente chama de imprópria porque ela se formaria no infinito. Veja que a distância aqui, que é dada por P', a distância da imagem até o centro, né, é infinitamente maior que a distância do objeto, né, P, a distância P do objeto à imagem. Ah, perdão, a distância do objeto à lente, tá? É muito maior, tá? Então a gente fala que ela se forma no infinito, beleza? E aí, quando ela passa do foco, né, entre o foco, o objeto está entre o foco e a lente, tá? A imagem, ela é virtual, é direita, por quê? Por que ela é direita? Porque ela está no mesmo sentido que o objeto, e ela é maior. Tá? Eu não falei o porquê que ela é virtual, né? Por que ela é virtual? Porque os raios de luz, né, eles não se encontram, né? Se eu colocar aqui esse outro raio aqui, ó, veja que os raios de luz que saem aqui do objeto, eles não se encontram. Então eles não vão se formar, não vão formar nenhuma imagem por cruzamento de raios luminosos, tá? Essa imagem real ela é formada pelos prolongamentos, tá? Você só consegue observar essa imagem se o teu olho tiver nessa região aqui, né? Se o teu olho tiver apenas nessa região aqui, aí você consegue observar essa imagem, tá? Porque aí os raios luminosos vão entrar no teu olho, o teu olho tem uma lente convergente, então o teu olho vai fechar, né, os raios luminosos e aí ele consegue projetar. E aí o teu cérebro interpreta esses raios luminosos e, e aí inventa essa imagem, né, a imagem do objeto, né, aqui, tá? Então é assim que a gente consegue observar uma imagem virtual, beleza? Não tem como pegar essa imagem e projetá-la na parede ou em alguma tela, não tem como, tá? Porque os raios luminosos nunca vão se cruzar, né, no anteparo, e assim não vai formar nenhuma imagem. Beleza? Então,
E aí, das mesmas equações lá dos espelhos, né, você tem aquelas mesmas equações aqui nas lentes, beleza? Em que as equações de Gauss, né, a equação de Gauss e a equação do aumento, né, em que 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. O que é f? É a distância focal da lente. P é a distância do objeto até a lente. P' é a distância da imagem até a, a, a lente, né? O que é esse aumento? É o quanto que a imagem vai aumentar na transversal, tá? Então, se eu pegar o tamanho da imagem e dividir pelo tamanho do objeto, eu vou ter esse aumento, né? Por exemplo, a imagem tem 2 vezes o tamanho do objeto, então quer dizer que I é 2 vezes o valor do O, tá? E ele também pode ser calculado, né, pelas distâncias da imagem à lente e pela distância do objeto à lente. Então, esse sinal de negativo aqui é para que o valor do A sempre dê positivo, né? Porque o valor de P' e o valor de P podem ser de sinais trocados, tá? Então, vamos voltar lá para o simulador, né? Veja aqui o seguinte, fiquem olhando, né? No caso, o valor do P e o sinal dele, né? Veja que o valor de P, quando o objeto, né, estiver no lado, quando estiver à esquerda, né, nesse caso aqui à esquerda, perdão, quando o valor do P sempre estiver no lado do foco da lente, tá? No foco F aqui da lente, tá? É, você tem o valor de P positivo, né? E o valor da imagem e o P da imagem também é positivo, beleza? Quando você tem esta situação aqui, né, você tem o P positivo e o P' negativo, né? E veja que neste caso aqui, ó, em que a imagem é direita, a altura da imagem é positiva, né? Aqui, ó, a altura da imagem é negativa, tá? Então, neste caso aqui, o P' é negativo, tá? Eu vou apresentar aqui as regras, né? Bem certinho aqui para vocês, no próximo slide, né? Então, em lentes convergentes, o foco sempre vai ser positivo. Em lentes divergentes, o foco vai ser negativo, tá? Em objetos reais, o P é positivo. Em objetos virtuais, o P é negativo. Em imagens reais, o que são imagens reais? Né? Para a lente, aqui é interessante a gente lembrar também. Que imagem real é a imagem do lado oposto ao do objeto. Então, o P é positivo. E imagens virtuais, a imagem do mesmo lado que o objeto. Tá? Então, o P' é negativo. Tá? Isso vai entrar lá nas contas. Tá bom? Então, pratiquem bem essa regra, né? E aí, também eu fiz aqui uma tabelinha para vocês, né? Caso vocês queiram tirar print ou copiar, né? Para o caso de uma lente convergente, né? Você tem os diversos casos aqui, né? Em que o P, a posição do objeto, né? O valor do P é maior que o 2F, real invertido e menor. Igual a 2F, real invertido e igual. Está entre 2F e F, real invertido e maior, né? Veja que o tamanho vai aumentando, né? Até ele se formar no infinito. Depois que ele se forma no infinito, passa de real para virtual e de invertida para direita, tá bom? P então menor que F, esse é o caso aqui. Para a lente divergente, não importa a distância do P, né? A imagem sempre vai ser virtual, direita e menor. Então vamos ver isso lá no simulador. Como é que eu faço aqui para o simulador, né? Fazer uma lente divergente, né? Eu só trago o foco o foco da lente, né? O foco é esse aqui, tá? O foco da lente para o lado negativo, né? Ó, foco negativo. E aí, ao invés de ter uma lente convergente, veja aqui, né? Ao invés de ter uma lente convergente, eu vou ter uma lente divergente, né? E a imagem sempre vai ser aqui, ó, virtual, direita e menor, tá? Então, uma lente divergente não produz imagens reais, tá? Uma lente convergente produz imagens reais e virtuais, ok?
Então vamos lá para um exercício, beleza? Pessoal, o exercício então vai ficar para um próximo vídeo, beleza? Um grande abraço e até a próxima.